Olá, minha gente, muito bom dia. Pois então, em 20 de fevereiro de 2019, eu encontrei junto à internet, naturalmente, porque a internet é onde nós encontramos todos os elementos que necessitamos para poder entender o que está acontecendo à nossa volta. Então, eu encontrei junto à internet elementos que me fizeram ver um resultado, digamos, um balanço dos 50 dias do governo Bolsonaro. Como que o governo Bolsonaro caminhou durante aqueles primeiros 50 dias de governo. E, na verdade, eu olhei aquilo e digo, cara, que loucura. Foi magnífico, foi maravilhoso ver que o governo Bolsonaro tinha feito tanta coisa em tão pouco tempo. Talvez não tenha sido exatamente em 20 de fevereiro, mas foi logo em seguida ali, nesse período ali, quando completou os 50 dias do governo. E o que aconteceu? Eu pude ver então que estou gravando esse vídeo em setembro de 2021, porém é com dados lá de 2019. Tinha um vídeo gravado pela ilustre ex-senadora do PT, a Gleisi Hoffmann, aquela que também é chamada de amante na planilha da Odebrecht. Veja bem, uma pessoa que tem o apelido, o codinome de amante ou de coxa numa planilha de propina, é porque boa coisa não é. Ela realmente deixou o rabo bem presinho para que as pessoas pudessem colocar o apelido dela como amante ou como coxa, ou seja, uma mulher realmente sem mérito algum. Porque se tivesse qualquer outro mérito que pudesse ser mais chamativo, eles teriam usado. Bom, de qualquer forma, nesse vídeo eu vi listado algumas das coisas boas do governo Bolsonaro para o futuro da nação. Nesse vídeo eu vi que os ministérios, que eram 39 no entorno do governo federal, caíram para 22. Interessante, ele diminuiu de 39 ministérios para 22. Vejam o número de pessoas que deixaram de ficar, digamos, dependuradas numa teta desnecessariamente. Porque, claro, se ele está podendo, e hoje eu vejo que sim, ele está podendo fazer o trabalho com menos ministério do que tinha antes, então é porque realmente aquele número de cargos que tiveram que existir para suprir os 39 ministérios não são tão necessários assim. O BNDES acabou por devolver 100 bilhões de reais ao Tesouro Nacional, mais 6 bilhões por mês até o ano de 2022. Por que motivo? Eu vou ser franco para vocês. Eu não sei exatamente por quê, mas eu vejo que a coisa é muito séria. A manobra do PT no Ceará estava toda sendo investigada. O PT ele não trouxe maldade apenas para o Ceará. Ele trouxe maldade para todo o Brasil. E como nós pudemos ver, o próprio Celso Daniel, que era petista, quando ele descobriu algumas das falcatruas do PT, e ele quis denunciar, e aquilo iria impedir o PT de chegar ao governo federal, aí o PT deu um jeito de matá-lo, exterminando-o, matando-o. Não somente matando-o, mas também pegaram ele, deram-lhe uma surra e ainda, por tortura, tentaram provavelmente tirar alguma coisa que ele sabia. Vimos também a caixa preta do Banco do Brasil sendo investigada. Gente, o Banco do Brasil acabou sendo um braço do PT, assim como o BNDES, como a Caixa Econômica, e por conta disso, a Caixa Preta do Banco do Brasil estava sendo investigada, a Caixa Preta da Caixa Econômica Federal sendo investigada, a Caixa Preta do BNDES também sendo investigada. Mas não somente isso, porque o PT conseguiu destruir toda a estrutura do sistema. Ou seja, eles entraram também nos fundos de pensão. Sabe aqueles fundos de pensão que são preparados para quando o funcionário for aposentado, tal, daí ele poder usufruir de alguma coisa? Pois é, eles meteram a mão em todos os fundos de pensão da Petrobras, do Correio, etc. E fizeram tudo o que não deveriam ter feito, tirando dinheiro, mandando dinheiro, inclusive, se não me engano foi do Correio, mandando dinheiro para a Venezuela. Quer dizer, que coisa maravilhosa. Eles conseguiram destruir a moral
e a ética do trabalhador nessas entidades, como o Banco do Brasil, Caixa, BNDES, fundos de pensão e etc. Bom, o contrato da FUNAI sem licitação no valor de 45 milhões de reais. Esse contrato foi barrado pela ministra Damares Alves. Vejam só, um contrato no valor de 45 milhões de reais sem licitação nenhuma. Foi cancelado também contrato de locação de caminhonete para o IBAMA, que estava orçado em valores 20 vezes acima do valor do mercado. 20 vezes acima do valor de mercado. E era um contrato para que fosse alugada caminhonetes para que o IBAMA pudesse, digamos, desenvolver seu trabalho. Provavelmente, muito bem. Agora, o problema não é alugar as caminhonetes. O problema é fazer contrato de locação com valores estratosféricos. Esse é o verdadeiro problema. A Justiça acabou por aceitar uma denúncia que classificava o PT como uma organização criminosa, ou seja, um braço da Orcrim, que estava atuando no Brasil. É claro, gente, eu estou gravando isso em 2021 e é natural, é evidente que muitos desses processos o STF já impediu que fosse levado adiante. Por quê? Porque o STF, como eu já disse em várias lives, em vários áudios, o STF não trabalha em prol do Brasil. Os membros do STF, a instituição em si, ela é uma instituição que é valorosa. A forma, o formato do desenho para as instituições brasileiras é adequado. Porém, esses membros que hoje ocupam a cadeira no STF, eles são pessoas assim totalmente desprovidas de caráter, de ética, enfim, de tudo o que deveria ter um servidor público, né? Esse é o problema. E mais ainda quando se trata de um servidor público do Poder Judiciário. Aí é que é complicado. Bom, o Bolsonaro também mandou cortar patrocínios da Caixa Econômica Federal para esportes no valor de 2 bilhões e 500 milhões de reais que seriam destinados a custeios de times de futebol. Vejam só, 2 bilhões e 500 milhões de reais destinados a custeio de time de futebol. Por que não para a saúde? Nós vimos que a nossa saúde estava tão degringolada que teve gente morrendo em porta de hospital porque diziam esses que não existiam vagas em hospitais. Ora, mas com 2 bilhões e 500 milhões de reais não dava para fazer alguma coisa pela saúde pública? Tinha que ir para time de futebol, onde existem jogadores que ganham o seu peso em ouro, aliás, muito mais do que o seu peso em ouro. Mas tudo bem. O ministro Onyx Lorenzoni mandou cortar mais de 320 cargos comissionados do Palácio do Planalto. Está aí uma pessoa que eu realmente passei a admirar. Veja, ele mandou cortar 320 cargos comissionados. O vice-presidente Hamilton Mourão cortou 80 de 145 assessores que ele teria direito. Ou seja, de 80, ele fica com quantos? Ele fica com 65 mais 80, dá os 145. Ele mandou cortar esses assessores, então ele diminuiu para 65 os assessores que ele teria direito. Os objetivos dele, inclusive, eram de cortar 115. Ele ficaria com apenas 30. Mas a lei, o judiciário, não permitiu. Veja bem, o judiciário não permitiu por quê? Porque é um absurdo. O juiz da Suprema Corte, por exemplo, ele tem um cara que arruma a cadeira depois que ele senta na mesa. O cara empurra a cadeira para o cara ficar mais comodamente instalado. Tem um outro cara que arruma a toga do ministro para ver se a toga está caindo bem no ministro, se a toga está adequada, se ela não tem aquelas coisas que caem do cabelo, caspa. Ele cuida disso do ministro. Então, quer dizer, gente, desculpa, está na hora de rever tudo isso. Rever por que um ministro ou magistrado não permite que o vice-presidente corte 115 dos assessores a que ele tem direito, uma vez que ele acha que ele poderia muito bem viver com 30 assessores somente. Por que ele tem que ter
65, né? Já que ele teria que ter 145. Ele cortou 80, ficou com 65. Ele queria ter cortado 115, mas não foi possível, porque a lei não permitiu. O governador de Minas, das Minas Gerais, do PSL, partido ao qual está ligada a candidatura de Bolsonaro, mandou demitir 6.000 petistas. Veja bem, o governador do estado de Minas Gerais mandou demitir 6.000 petralhas, 6.000. Em Goiás, o governador Caiado mandou demitir mais de 5.000 petralhas. 580 mil beneficiários do Bolsa Família renunciam à continuidade do recebimento do benefício. Bom, vejam só. 580 mil beneficiários do Bolsa Família renunciaram ao direito de continuar recebendo o benefício. Por que será que 580 mil pessoas decidem que não querem mais receber o benefício do Bolsa Família? Tá aí uma pergunta que você poderia se fazer. É claro, é evidente que essas 580 mil pessoas só renunciaram porque sabiam que agora, com o Bolsonaro, iria ser investigado. E caso fosse investigado e tivesse gente recebendo que não merecia estar naquela lista recebendo ou que não precisava daquele benefício, essa pessoa seria responsabilizada criminalmente. Então, dessa forma, vocês vejam só com o susto, 580 mil pessoas renunciaram ao direito de continuar recebendo o benefício do Bolsa Família. Mais de 20 chefes de facções criminosas, especialmente no Ceará, foram transferidos para presídios federais. Veja, eles estavam bem alojados, tranquilamente alojados, quando eles deveriam estar em presídios federais. E mais de 20 foram transferidos para presídios federais, logo que o Bolsonaro assumiu. Por quê? Porque de dentro da cadeia eles continuam dominando o crime, o tráfico, enfim. E eles determinam a morte da pessoa que seja desafeto deles, né? Agora, gozado, outros governos não tiveram a ousadia de fazer isso, que isso manda a lei, né? Isso é determinação de lei. Por que não fizeram? Porque realmente aí, nesse caso, nós vemos que a boa mão da magistratura permite que o indivíduo continue fora do local para onde ele deveria ter sido transferido. Bom, também veio a notícia a nós de que seriam cancelados benefícios fraudulentos que oneravam a folha de pagamento do INSS. O INSS, gente, sinceramente, hoje ainda, ele tem muita coisa muito errada dentro do sistema. Só que, claro, para limpar aquilo ali é difícil porque esbarra na lei. A magistratura colaborou para que muitas dessas falcatruas fossem feitas a mando legal, ou seja, com uma assinatura de um juiz, e a partir dali ninguém pode mexer naquilo. Mas, de qualquer forma, foram cancelados benefícios fraudulentos que estavam onerando a folha de pagamento do INSS. Também iniciou-se no MEC alterações para acabar com o marxismo cultural. O marxismo cultural, minha gente, estava destruindo nossas crianças, chegando ao cúmulo de querer impor a ideologia de gênero nas escolas. Algumas escolas, inclusive, já estavam se utilizando desses mecanismos. Infelizmente, isso era somente para apoiar o movimento pedofílico, ou seja, fazer com que nossas crianças virassem picolé de pedófilo por aí, né? Mas o MEC iniciou alterações. Eu não sei como é que ficou, houve alguma alteração no MEC, porque saiu o Weintraub, enfim, não sei como é que ficou, mas de qualquer forma, veja, isso era resultado lá dos primeiros 50 dias. Hoje nós vemos que o Brasil está bem melhor, sim. Os reflexos que temos na sociedade já são bem outros do que tínhamos naquela época. Algumas ONGs passaram a ser monitoradas por um general. E por que monitoradas? Porque a grande maioria dessas ONGs não passam de cabide de emprego para
tirar o dinheiro de pessoas de boa fé que querem ajudar a ONG para ajudar uma pessoa com dificuldade em determinado setor, só que esse dinheiro não vai chegar na ponta da linha nunca, porque ele é desviado na metade do caminho. Por isso, a necessidade de monitorar essas ONGs pelos militares. Investigações em todas as demarcações de terras indígenas feitas por governos anteriores. Então foram feitas investigações das demarcações de terras indígenas. E ainda hoje temos muitos problemas, porque tem muita terra para índios e tem muito índio que não é índio. Além do fato de que tem muito pouco índio para muita terra, a sociedade brasileira está refém. Além do fato de que algumas das terras demarcadas como terras indígenas são terras muito ricas e, portanto, impede que a sociedade brasileira usufrua daquilo. Por quê? Porque aquilo ali acaba indo para a mão de ONGs que são financiadas por dinheiro internacional, por empresas internacionais, que acabam sendo os verdadeiros donos das terras, porque só está no nome do índio, mas eles vão lá e dão um jeitinho e acabam utilizando daquilo. Pois é, minha gente, vejam vocês como somos ruins para com o PT. Neste vídeo, nós vimos que a própria Gleisi Hoffmann preocupa-se tanto com os destinos do governo Bolsonaro que resolveu por sua própria conta, e sendo também, ou correndo o risco de também ser chamada de mais uma das caixas 2 de Bolsonaro, fazer esse levantamento por sua própria conta e risco. Vejam que a própria Gleisi Hoffmann foi quem fez esse levantamento. Foi ela que apresentou esse elenco de coisas que eu li aqui para vocês. Foi ela, não fui eu. Ela apresentou nesse vídeo, eu peguei e digo, puxa, que maravilha, vamos lá. Parabéns, Gleisi Hoffmann. Muitos dos eleitores e até de alguns que não foram eleitores do Bolsonaro, agora, e que estavam precisando justamente dessa avaliação dos primeiros 50 dias do governo, agora vão votar no Bolsonaro com muito mais categoria, porque estão vendo que realmente o voto valeu a pena. E se não votaram, poderão votar com tranquilidade, porque o homem é realmente fera. Tão fera que a própria oposição faz questão de mostrar o progresso do trabalho do homem. Eu achei interessantíssimo esse texto, especialmente porque o mesmo foi montado em 2019, né? E por isso eu resolvi trazê-lo para a gente fazer esse áudio e, através desse áudio, montar um vídeo. Infelizmente, eu não achei esse vídeo que eu referenciei no início do texto, mas ele deve estar na internet, alguém deve conhecê-lo, alguém deve trazê-lo, logo logo ele virá à baila. Bom, com isso, eu só quis fazer esse balanço do governo Bolsonaro, embora de forma tardia, mas para que nós possamos ver que sim, tem muita coisa sendo feita e muita coisa que foi feita depois deste levantamento e que mereceria estar bem gravado e que já está. Algumas pessoas já fizeram vídeos sobre isso e eu parabenizo a todos que fizeram. Eu só trouxe este especialmente porque foi feito pela Gleisi, sabe, que é uma ferrenha contrária ao governo Bolsonaro, né? Só por isso. Um beijo para vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Beijos, bye, fui.